Olá, hoje eu estou aqui na minha casa e eu quero compartilhar com vocês como que eu faço a organização de remédios por aqui. Tanto nós, dos adultos, quanto das crianças, que é fundamental e tem uma dica preciosíssima que vai fazer muita diferença aí na hora de organizar. São vários passo a passos, mas tem uma dica preciosa que no final do vídeo eu vou compartilhar. Lembrando que a organização de remédio ela é fundamental. Primeiro pela sua saúde, porque remédio vencido a gente não consome. Segundo, pela forma com que você vai descartá-lo. Não pode descartar no lixo comum de jeito nenhum. Mesmo, às vezes na descarga, tem gente que por ser um remédio líquido acaba colocando, ou então no cano da pia, esses remédios vão para o esgoto e vão prejudicar o solo. Gente, é extremamente contaminante, tá? E outra, para um tratamento de água demora muito tempo e às vezes nem consegue fazer a limpeza da água quando tem o produto químico. Então é fundamental que você leve os remédios vencidos nos pontos de coletas. Então existem algumas farmácias e postos de saúde, caso você não encontre a farmácia que você gosta, curte comprar, levar. É importante que você faça o descarte correto. Não é uma lei obrigatória ainda no Brasil, mas é obrigatório sim. Eu acho que nós precisamos ter esse cuidado, cuidar da natureza e pensar no futuro, não só nosso, mas dos nossos filhos também. Então, quando você separar os remédios, separa e o dia que você for na farmácia já deixa dentro do carro. São remédios vencidos, então não tem problema ficar lá na oscilação de temperatura do carro. E quando você passar por uma farmácia ou for até a farmácia que você gosta de comprar, leva os seus produtos, descarta ou então no posto de saúde, tá? Isso é muito importante. É o primeiro passo. Então, o que a gente faz? Para começar, as pessoas têm em vários lugares da casa remédios espalhados. Eu costumo identificar essa situação na casa das clientes, mas existe, claro, aquele remédio que você está fazendo um tratamento e precisa colocá-lo próximo de você, por exemplo, do lado da cama, ou então perto de uma bandeja de água, algo que você tem ali mais próximo. Mas também você encontra remédios na sala, no quarto das crianças, na cozinha, no banheiro, de vez em quando a gente encontra também. Então é muito importante você colocar o remédio. Geralmente a maioria dos medicamentos ele tem uma temperatura entre 18 e 30 graus. Para ficar dentro dessa temperatura aí, tem que ser um lugar que não tenha umidade, por exemplo, como o banheiro, que ocorre essa oscilação. Então é legal você estar colocando, por exemplo, na cozinha. Eu acho um lugar interessante, até porque você pode pôr no armário mais elevado, caso você tenha crianças dentro de casa. É onde você vai pegar o copo de água, é onde você vai tomar. Então eu acho que é o lugar principal. Mas nem todo mundo tem o espaço e precisa de um cantinho diferente? Tudo bem, ok, sem problemas. O que é importante? Antes de você começar a organização, antes de você pensar, vou aproveitar esse vídeo e vou organizar os remédios da minha família. Junte todos os medicamentos, chama todo mundo aí da casa para começar a juntar, abrir gaveta, abrir necessaire de viagem, abrir todos os cantinhos que precisam ser coletados e colocar em um lugar só. Isso é fundamental. A gente explica isso na organização da casa toda. Todos os métodos que vocês encontrarem, vocês vão ver que as famílias precisam estar unidas. E é isso mesmo que a gente faz com os remédios. A gente junta tudo e agora vai fazer a organização. Então, primeiro passo, pegue todos os remédios. Segundo passo, fazer a triagem, que é o quê? Você separar aquilo que está vencido. Lembrando que os frascos de vidro, geralmente xarope, esse tipo de remédio, soro, que são abertos, eles podem ficar até aproximadamente 30 dias aberto para você continuar o consumo, mas precisa estar dentro da geladeira. Mas na bula explica certinho, varia de remédio para remédio, mas é muito importante você olhar isso. Pode ver que às vezes você deixa um remédio fora, você vai abrir, já tá grosso ali na ponta do vidro do medicamento. Pode ser que você está fazendo o seu armazenamento errado, então isso é muito interessante também, tá? Às vezes a gente quer aproveitar porque está aproveitando o dinheiro e você está fazendo algo errado. O que é legal da organização de remédio, que eu acho fundamental, é você não gastar dinheiro, porque às vezes você precisa de um medicamento que tem aqui, dentro da sua caixinha, tá? Quanto ao organizador, você só vai saber o tamanho do organizador que você precisa. Eu, por exemplo, tenho 2, ó. Você só vai saber o tamanho a partir do momento que você souber a quantidade de remédios que a sua família costuma ter dentro de casa, aproximadamente. Então, por que é legal separar? Na separação, você vai tirar tudo que é vencido, vai colocar no seu carro e vai levar num ponto de coleta. Até aí, ok?
Beleza, fez isso? O que é importante? Aproveita que você tá lá na farmácia, leva a sua caixinha de remédio, dos remédios que ficaram, para que você identifique tudo aquilo que estava sem identificação. Ou seja, medicamentos que você tomou em alguma ocasião, uma alergia, por exemplo, uma infecção, uma gripe, uma rinite, e você pergunte para o farmacêutico para que serve. Geralmente as farmácias têm etiquetinha, olha que legal, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse remédio, por exemplo, para gastrite. Era um remédio que eu não sabia que era para isso, mas o dia que eu fui fazer a entrega dos remédios, dos medicamentos vencidos, eu aproveitei, eu levei a minha caixinha e lá a gente fez a identificação de todos os remédios que eu não sabia para que serviam. Os que eu sei já estão identificados, mas eu creio que aí na sua casa você também vai encontrar remédios sem saber para que serve. E o que acontece? Você economiza dinheiro porque você tem remédios aqui que pode ser aproveitada em algum momento, em alguma necessidade. Então, o primeiro passo é juntar todos os remédios da sua casa. Segundo passo, fazer a triagem do que está vencido, separar. Terceiro passo, levar até um ponto de coleta, seja farmácia ou posto de saúde. E quando você levar esses remédios, aproveita a viagem e peça para fazer identificação. Geralmente as farmácias têm etiquetas. Se não tiver, leva você uma etiquetinha, anota tudo, ou então uma caneta permanente que você possa escrever e identificar. O que eu quero também mostrar para vocês? Além disso, além dessa economia, essa organização, uma coisa que é fundamental. A gente às vezes corta o remédio para que ele fique menor, mais compacto, tanto para levar numa viagem que você queira meia cartela. Cuida na hora de cortar, porque tem um cantinho que a validade fica lá. E no dia que eu fui organizar minha maleta, eu fiz isso. Eu acabei cortando alguns remédios onde a validade foi pro saco e eu já não sabia se estava vencido ou não. Ou seja, eu tive que tirar os remédios porque eu não sabia se eles iam funcionar, se eles iam ainda poder ser consumidos. Então, cuida na hora de cortar. Às vezes você pensa em economia de espaço ou então para uma viagem que você queira levar pouco medicamento e você acaba cortando o lugar errado. Então, isso é importante. Não só cortar o lugar errado, como também às vezes cortar o nome do remédio. Eu tive essa dificuldade. Alguns, além de eu ter cortado a validade, eu cortei o nome do remédio. Então, nem o farmacêutico conseguiu me ajudar. Então, olha como essas questões são importantes. Depois que você tem toda essa identificação, volta para casa com a sua maleta e começa a separar os remédios em setores. Por exemplo, eu tenho aqui para alergia, né? Um remédio para alergia, 2 remédios para alergia. O que a gente vai usar? Saquinho zip. Super simples, super barato, fácil de organizar e não vai ficar procurando o remédio para alergia, né? Então você coloca no saquinho, é transparente, eu acho muito prático. Olha só. Deixa fechadinho, você vai colocar na sua maleta. O que é legal? Eu imprimi com a rotuladora, olha só, alergia. Qual que é a ideia? Eu vou colar aqui e eu vou deixar tudo organizado. Então, eu tirei alguns aqui até para poder mostrar para vocês o passo a passo e ver como é simples, tá? Não tenho a etiquetadora, não tem problema. Pega aquela canetinha permanente, escreve manualmente, sem problemas nenhum. O que é legal você fazer as famílias, o que serve o remédio, ter eles todos prontos para ser consumidos e fazer da sua caixinha uma super organização. No meu caso, eu peguei uma caixinha grande, olha só, e sabe o que aconteceu? Depois que eu levei na farmácia pra gente fazer a triagem, para fazer o descarte daquilo que estava vencido, a minha caixinha ficou vazia. Então, talvez eu nem precise de uma caixinha tão grande. E às vezes você mora aí num espaço pequeno que precisa de uma caixa pequenininha. A gente não precisa de tantas coisas, né? Não é mesmo? Então, olha só, outra dica legal que eu não posso deixar de falar é sobre os remédios das crianças, tá? Aqui eu tenho separado os remédios do meu filho. E o que eu quero dar de dica principal? Nos remédios das crianças, eu não tenho o costume de fazer a identificação, igual eu tenho aqui, remédios para estômago, remédio para alergia, eu não faço isso. Mas eu faço algo fundamental que me fez a diferença desde o início, desde quando meu filho nasceu, o Léo. Eu criei uma pastinha, uma pasta simples, pequena, tá? Aqui eu tenho receitas pediatra, vamos ver se vocês conseguem identificar. Olha lá, receitas pediatra. E o que eu fiz? Cada vez que meu filho fazia consulta, o pediatra dele
maravilhoso, Luiz Felipe, ele dava a receitinha, certo? Com tudo que tinha que fazer. E aqui em cima, eu sempre escrevia, eu saía do consultório com a minha letra e eu escrevia para que servia aquela receitinha. E isso foi fundamental. Por quê? Isso eu ensino até no curso de organização Baby, no Mundo Baby, mostrando o quanto facilita a mamãe para ela não ter que ficar ligando o tempo inteiro pro pediatra, para ela não precisar ficar desesperada. Claro, quando é a questão de um antibiótico, algo assim, ela vai precisar a receita dele. Mas muitas vezes, com o sintoma anotadinho aqui, você consegue medicar e consegue cuidar do seu filho de forma correta. Olha só, deixa eu mostrar um pouquinho mais. Gripe com tosse, toda a receitinha. Gripe com febre, toda a receitinha. Estomatite, febre e gripe junto, somente tosse, virose. Olha isso, gente. Vocês têm noção que é isso? É uma simples pastinha concentrando todos os remédios aqui. E aí o que acontece? Nessa situação, diferente dos remédios dos adultos que eu acabei de mostrar pra vocês, eu tenho uma caixinha com todos os remédios aqui. O que eu vou fazer hoje? Até mostrando e aproveitando pra vocês, eu vou separar as pomadas que já foram setorizadas e eu já sei que elas não estão vencidas. E eu vou colocar no saquinho zip, porque elas estão soltas aqui na caixa, eu não curti muito essa situação aqui delas soltas. Então, eu só vou fazer essa triagem, que são as pomadas em um saquinho, e as seringas, que eu tenho na cozinha, mas eu tenho duas aqui de prevenção. Que uma é com o bico um pouquinho maior para algumas válvulas que são diferentes e uma menor, é o suficiente, tá? E na cozinha uma só, então eu tenho 3. Se vem mais eu descarto, que eu não vejo necessidade de ter tanta seringa pela casa, Deus o livre, sem excessos. Então uma dica super legal, essa era a dica preciosa para as mamães, tá? Uma pastinha simples que caiba a receita do seu pediatra e que você consiga ter tudo organizado. Então faça a triagem, essa é uma dica para economia de dinheiro e para cuidar da sua saúde. Cuide também do nosso planeta, descartando de forma correta os remédios vencidos.